Bom, entendendo a estrutura do Maverick, como é que ele funciona. Então vamos dar uma olhada aqui na pasta padrão de instalação da app no celular. Então aqui de cima para baixo a gente tem Maps, Overlays, Fotos, Tiles, Tracks, Waypoints e tem um arquivo aqui MaverickDB. O que é importante a gente entender aqui? O Maverick é um programa de coleta de dados usando GNSS, que popularmente é conhecido como GPS. A gente chama GNSS porque é uma nomenclatura geral para todos os sistemas globais de posicionamento ou navegação por satélite. E esse programa ele trabalha com projetos. Então você pode coletar dados sobre alguma realidade que você esteja trabalhando usando algumas primitivas que a gente chama. Então você pode coletar ponto, no caso do Maverick, e você pode gravar trilhas ou linhas, né? Que são os tracks. Os pontos geralmente são chamados de waypoints. Isso é uma denominação geral, outros apps também trabalham com isso, que são pontos do caminho, né? Se fosse numa tradução literal, mas a gente trata como pontos de interesse. As trilhas são os tracks, então cada arquivo é um trecho, uma trilha, uma linha, né? Para simplificar, são linhas que nós vamos gravando. E aí a gente raciocina a partir do nosso trabalho. Então, por exemplo, dados de um ponto de uma ligação de água, um ponto de um vazamento, um ponto de uma instalação operacional, como um reservatório, uma ETA, um ponto de suspeita de ligação clandestina. Tudo isso pode ser gravado ou coletado dentro do Maverick como pontos, uma coleção de pontos. E aí, essa coleção de pontos ela é armazenada dentro de um arquivo de registro, né? Que no caso do Maverick ele vai estar no formato GPX, que é um formato universal de intercâmbio de dados GPS. Esse GPX significa GPS Exchange, ou KML, que é um outro formato aberto também, vinculado é muito conhecido pela plataforma do Google Earth, mas hoje assim, a maioria dos programas que trabalham com dados geográficos consegue ler e gravar dados no formato KML, tá? O objetivo não é entrar muito no detalhe disso aqui, mas é entender o seguinte: nós temos aqui uma pasta para pontos. Toda vez que eu gravo a ponto, esse ponto vai estar dentro de um arquivo que eu criei e configurei. Toda vez que eu gravar trilhas, essas trilhas ou essas linhas vão estar dentro da pasta de trilhas. Se durante esse trabalho eu gerei fotos também, vinculei, porque isso é possível, ele vai gravar na pasta fotos. Aqui a gente tem um exercício que foi feito anterior, então no momento que estava sendo gravada a informação, essas fotos também ficaram vinculadas ali junto com o ponto, principalmente junto com os pontos, né? O que é que a gente tem mais? Os tiles. Lembra que, vocês vão lembrar que no vídeo anterior, quando a gente falou sobre configurações iniciais, o Maverick ia fazendo o download das figurinhas, né, os enquadramentos das imagens e ia salvando em cache. Então é nessa pasta aqui, ó. Se você entrar aqui, você vai ter os tiles, tá vendo? Os enquadramentos. Um tile é um pedaço de uma imagem online, de um mosaico online. Então eles são armazenados aqui nessa pasta tiles, né? Maps e overlays, nós não temos nenhum mapa offline configurado, e overlay a gente também não fez uso ainda. Então vamos concentrar aqui nas pastas, principalmente nas pastas waypoints, tracks e fotos, que são as três pastas que vão receber os dados que a gente vai gerar, os dados que a gente vai produzir. A pasta tiles, o programa gera isso automaticamente, e é inclusive interessante de tempos em tempos fazer a limpeza, porque isso pode ocupar bastante espaço no seu aparelho. E essa é a estrutura geral da pasta do Maverick. Agora a gente vai lá para o programa para ver como é que isso funciona. Então, toda vez que eu for iniciar um projeto de coleta, se eu vou
gravar somente linhas, eu venho para essa tela daqui de registro e já posso, já estou pronto para trabalhar. Por quê? Aqui, por exemplo, você observa que está toda a contagem zerada de distância de tempo. E se eu clicar aqui em Start, ele já começou a gravar uma linha. Eu estou me movimentando e essa linha está sendo gravada. Vou alternar aqui para a janela de mapas. E aí vocês vão observar que o cursor está se movimentando, né? E essa linha está sendo gravada aqui como um track. Se eu voltar para a tela, tá lá, ele gravou 10 metros e está fazendo isso por 30 segundos agora. Então eu aperto em stop, parei de gravar. Esse nome aqui em cima, 2021-17, é um padrão que ele tem de gravar novas linhas com a data e a hora atual. Nesse lápis aqui, então, eu venho, clico nele e vou renomear essa linha usando alguma lógica que está vinculada àquela informação que eu levantei. Então, se for um processo de ampliação de rede, eu posso dizer aqui trecho, linha de interesse. Eu posso dizer que isso aqui, se for um processo de que eu tenho vários trechos, eu posso dizer que esse é o trecho 1. Então, eu vou pensar num nome que me facilite depois recuperar essa informação e analisar. Os processos que a gente atende tem uma numeração, então eu posso colocar o número desse protocolo. Então, essa padronização, ela pode ser feita de várias formas, mas o fato é que nesse nome aqui eu faço a alteração e aqui eu já tenho um track gravado. Vamos dar uma olhada lá na pasta de novo e ver como isso se comporta lá. Olha lá, linha 1, tá vendo? Ele foi gravado aqui. Então a gravação do track é a parte mais intuitiva que tem do Maverick, porque uma vez que você está no programa, você vem para essa tela e já começa a gravar. Detalhe, aqui essa linha ainda está ativa, né? Mas vamos imaginar que eu preciso de uma segunda linha de referência. Então eu venho aqui em nova, pronto, ele já zerou, está pronto para gravar a próxima linha. Está dizendo ali em cima só toque ou clique no botão de start para iniciar a gravação da trilha. Então, gente, basicamente é isso, para gravar a linha, tá? Então, para a parte de pontos, como é que isso funciona? Vamos lá. Para a parte de pontos, nós explicamos aqui que dentro da pasta Waypoints existe um arquivo que a gente cria. E no caso de pontos, a diferença é que dentro desse arquivo eu vou ter vários pontos. E no caso do track, eu tenho um único track por arquivo, tá? Então, arquivo de pontos, eu tenho um arquivo geral que vai guardar os pontos de interesse que eu vou coletar. E de trilha, eu tenho um arquivo por trilha. Então, como é que isso se comporta no Maverick? Então, aqui nessa tela de configurações, vocês vão observar aqui do lado que nós temos waypoints, places, tracks e pages, né? Se eu vier em tracks aqui e na primeira opção browse, olha só, ele vai me mostrar a mesma lista que tá lá na pasta. E aqui em cima a gente vê o caminho, Maverick Tracks. Eu voltar aqui para o mesmo menu, se eu vou em waypoints e vou em browse, ele me mostra o quê? Aí já está diferente. Ele está dizendo que existe um arquivo ali, por exemplo, chamado Travessa Chan, que é no formato GPX. Ele está salvo na pasta Maverick Waypoints. E dentro desse arquivo, nós temos já gravados 3 pontos de interesse, que tem essas características aqui. Então, o detalhe aqui é o seguinte. Se o trabalho que você vai fazer é novo e você precisa separar isso em uma coleção de pontos específicas, então nós viemos aqui nessa pastinha azul e vai lá para a parte de Waypoint Collections e vamos criar uma nova collection, que pode estar no formato KML ou GPX, tanto faz, tanto faz. Eu vou escolher GPX e vou
chamar esse aqui, só para exemplificar, de coleção 1. E poderia ser também, no nosso dia a dia, o número, por exemplo, do protocolo de ampliação, seja ele SPD ou EDOC. Olha lá, está com 0 bytes, não tem nada dentro gravado, mas eu criei a collection. Tá vendo a diferença aqui do lado da estrelinha cheia e da vazia? Onde tem a estrelinha cheia significa que essa coleção é a que está ativa. Se eu for gravar qualquer ponto agora, ele vai ser gravado dentro desta coleção. Primeira coisa, depois que eu crio a collection, eu vou lá e clico nela para ativar. Olha aí a diferença agora. Agora nós estamos com a nova collection, a nova coleção ativa. E aí sim, tudo que eu gravar agora de pontos, ele vai ser gravado dentro dessa collection. Recapitulando, waypoints, eu posso vir aqui já direto em collections, inclusive. Eu vim aqui, criei uma nova collection, dei o nome dela, depois ativei. E somente depois de ter ativado a collection, aí agora eu venho aqui no botãozinho verde e add waypoint. Olha lá, ele criou o meu primeiro ponto. Eu toco aqui para editar as informações, porque ele deu essa nomenclatura padrão. E ao editar essas informações, eu posso mudar o nome desse ponto. Por exemplo, ponto inicial, se for de ampliação, né? Se for ligação de água, eu posso colocar o número do hidrômetro, ou posso colocar qualquer outra informação, vazamento, enfim. Vai depender do que está sendo coletado. Eu posso ainda vincular uma foto a esse ponto. Vou tirar aqui uma foto. Confirmo, ele vinculou, tá vendo? E ainda posso dar uma descrição para esse ponto, né? Então eu coloco o descritor e veja que na tela aqui o Maverick já me dá todas as indicações se eu estou fazendo o trabalho certo ou não. Observe aqui embaixo, por exemplo, que tem o nome da collection e aonde essa collection está salva. Aqui em cima o nome do ponto que eu escolhi, a foto vinculada e as coordenadas que o telefone gravou a partir dos dados que está recebendo da constelação. Está tudo definido, eu vou lá e salvo o meu ponto. Olha só. Agora se a gente alterna aqui de novo para a pasta do projeto, o que é que aconteceu aqui, pessoal? Em fotos, a nova foto está gravada ali, tá vendo? E em waypoints, eu já tenho 445 bytes lá dentro da minha collection nova, que é referente ao ponto que foi gravado, certo? Então, eu tenho basicamente essas duas formas de gravar dados no Maverick. Gravando waypoints dentro de collections e gravando trilhas livres, né? Se eu clicar nesse ponto também, eu posso editar as informações, eu posso acrescentar, posso corrigir, posso substituir a foto, posso alterar o nome, posso alterar a descrição, eu posso fazer todo tipo de edição que for preciso, até as coordenadas eu posso retificar também, se a coordenada que eu peguei não teve algum tipo de falha de coleta, né? Então, isso aqui a gente já viu, basicamente, como funciona o Maverick, como é que eu faço essa gravação dos dados. E no próximo vídeo a gente vai trabalhar a questão da exportação, como é que eu levo isso adiante, ok? Forte abraço a todos.